E aí, pessoal, vamos lá dar sequência, continuidade nos assuntos. Então, na primeira aula nós falamos da região sul do Brasil, beleza. Agora, nessa segunda aula nossa, nós iremos trabalhar ali a região norte do Brasil, tá? Vai falar de vegetação, clima, vai falar sobre aspectos econômicos, populacionais, humanos, enfim, tá? Bem completo aí, ó. Estamos no módulo 16 e 17 da apostila 2. Vamos lá, vamos que vamos, região norte, tá? Conceitos, aspectos naturais, humanos, econômicos e ação governamental. Vamos lá. Amazônia. Falou da região norte ali, vamos lembrar da região amazônica, né? Domínio natural do norte da América do Sul, cuja área abrange, além do Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, olha só, a floresta amazônica, né? Ela vai além, muito além do Brasil. A maior parte dela está dentro do Brasil, mas esse domínio, ele pega, né, o domínio amazônico, ele vai além. Ele pega a Bolívia, o Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Olha o tamanho, né? Olha o tamanho do bioma amazônico, enorme. Então, ó, olha só que interessante. Nós temos a Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? Denominação criada pelo governo do Brasil para efetivo de atuação da Sudã, a extinta, ela foi extinta em 2001, tá? Recriada em 2003. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, tá? Sudã. Corresponde à porção brasileira da Amazônia e compreende, além da região norte, os estados do Maranhão e norte do Mato Grosso. Então, olha só, presta atenção, deixa eu ser bem claro para vocês que fica mais fácil. Ó, nós temos a Amazônia, o domínio amazônico, ele vai além, ele é enorme, né? Domínio amazônico. Ele vai além do Brasil. Porém, nós temos a tal da Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal, ela é uma denominação que foi criada, né, pelo governo ali para corresponder à porção brasileira da Amazônia. Onde que ela pega? A Amazônia Legal, é a Amazônia brasileira. Então nós temos aqui, ó, essa Amazônia Legal no Brasil. Olha só, ela pega o estado do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Amapá e Roraima. Então tá vendo que a Amazônia Legal, ela não fica restrita apenas à região norte. Ela pega também, ó, a região do Mato Grosso e pega a parte do Maranhão, que não faz parte aqui da região norte, certo? Porém, ela pega a vegetação amazônica e ela foi denominada como Amazônia Legal do Brasil, certo? Vamos lá continuar. Região norte. Abrange os estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e Amapá. Ó, falou da região norte, é isso aqui, ó. Região norte. Então nós temos, ó, Tocantins, que faz parte da região norte, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre, tá? Vamos lá então. Roraima, Amapá e Tocantins, ó, Roraima, Amapá e Tocantins. Tornaram-se estados a partir de 1988, quando passou a entrar em vigor aí, né, a atual Constituição. Roraima e Amapá transformaram-se em estados a partir de territórios federais já existentes e definidos. Já Tocantins, em Tocantins, a partir do desmembramento do norte do estado de Goiás. Então, aqui embaixo tem Goiás, tá? Goiás era uma coisa só. Porém, em 88, 31 anos atrás, eles dividiram Goiás e formaram Tocantins, o último estado a ser criado. Porém, Tocantins, ele faz parte, incluíram ele dentro da região norte, tá? Desmembrando Goiás. Incorporada à região norte devido às suas características geoeconômicas e censitárias mais prováveis com essa região e diferentes dos demais estados do centro-oeste. Então, por conta da sua familiarização com a região norte, eles criaram o estado de Tocantins e incluíram ele dentro da região norte do Brasil, tá bom? Vamos lá. Clima da região norte. Devido à posição geográfica que ocupa junto à linha do Equador, a Amazônia apresenta clima quente com temperaturas médias elevadas. Então o clima ali é muito quente, com temperaturas elevadas, né? E, consequentemente, chove bastante ali.
Baixa amplitude térmica, por quê? Porque a temperatura se mantém mais ou menos constante ali o ano inteiro, tá? Em torno de 26. E elevados índices pluviométricos, chove muito ali, muito mesmo, né? De uma maneira geral, chove na Amazônia o ano todo chove, olha só. Grande quantidade de chuva, com pequenos períodos de seca na primavera. Os índices pluviométricos, ou seja, a quantidade de chuva nas áreas de clima equatorial gira em torno de 2.000 milímetros anuais, podendo haver áreas onde se alcançam 4.000 milímetros de chuva durante o ano. Então, quando a gente fala do clima na região norte, nós temos aqui, ó, grande quantidade de chuva, o ano inteiro chove. Por quê? Porque é muito quente, evapora bastante água do Oceano Atlântico ali que entra para dentro do Brasil, grande evapotranspiração da floresta amazônica, misturou tudo isso, é chuva na certa, tá? E olha só que legal, pessoal, eu coloquei aqui, ó, esse aqui, ó, é o Marco Zero, lá no Macapá, né? É onde passa a linha do Equador, né? Olha só, eles construíram um monumento ali, que é a linha onde passa a linha do Equador, tá? A linha imaginária do Equador. Então, a questão do clima, nós temos clima quente e bastante úmido. Vamos lá. Vegetação, né? Isso aí é bem fácil. Quase todo o território, ou seja, 90% do território norte, da região norte, né, é dominado pela floresta equatorial, amazônica. Essa floresta higrófila, né, é uma vegetação adaptada à umidade e latifoliada, com folhas grandes e largas, densa, perene, sempre tem ali, né, sempre a vegetação vai estar forte ali, chove bastante, os rios perenes também, e heterogênea, vem sendo atacada pelo processo de ocupação que destrói a floresta para o avanço das frentes agrícolas pioneiras. A extração da madeira, a criação do gado, principalmente as áreas periféricas. Então é muito complicado porque o desmatamento da vegetação ela está sendo muito forte por conta de atividades agrícolas na região, né? Você tem a região norte ali com na verdade ali, pessoal, as terras acabam sendo, o preço das terras são preços mais baixos. Região de planície. Então, o que acontece? Isso é muito favorável ao cultivo, né? Eles acabam migrando a sua produção para lá. Então, olha só o que destrói a vegetação. O desmatamento ali, né, da floresta. Áreas agrícolas, extração da madeira, criação do gado, os caras desmatam para criar gado, fazer pasto, e principalmente em áreas periféricas ali, tá? Sem contar o extrativismo mineral, tá? Na periferia da floresta equatorial encontramos formações complexas, como os complexos de Roraima e de Cachimbo e do Xingu, né? Relacionados com a pobreza dos solos, os campos de Marajó e os cerrados que surgem em manchas em Tocantins e Rondônia. Então aqui, pessoal, nós temos um grande resumo dessa vegetação, tá? Da região norte. Então, ó, essa parte 1 aqui, ó, floresta equatorial amazônica. Então, olha só, ainda tem grande quantidade de floresta ali. Porém, olha só, nós temos aqui, o verde, uma floresta estacional, que é aquela mais periférica. Uma presença do cerrado aqui em Tocantins e vegetação de campos, que nós temos principalmente aqui no Amapá, tá? Mas, de maneira geral, o que predomina é a floresta equatorial, por conta da vegetação equatorial ali, presença forte da floresta amazônica. Tá bom? Vamos lá. Hidrografia, falar dos rios. Olha só, a região apresenta duas bacias de destaque, duas bacias hidrográficas em destaque dentro da região norte. Então nós temos a bacia amazônica, mais conhecida, famosa, enorme, enfim. É a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? E serve de eixo de comunicação, fornece alimentos devido ao seu elevado potencial pesqueiro e possibilita a produção de energia. Então, ó, na bacia amazônica, primeiro que ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Produz muita quantidade de alimento por conta do elevado índice de peixes que tem lá, tá? E possibilita a produção de energia elétrica, ainda construção de hidrelétricas para gerar energia. O rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo e seu volume gigantesco deve-se ao fato de possuir 2 períodos de cheia, tá? A construção de usinas pode causar sérios acidentes ecológicos. Então, olha só, o rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo. Onde que se forma o rio
Amazonas. A nascente dele, ele nasce lá no Peru, na Cordilheira dos Andes, a mais de 3.000 metros de altitude, com o derretimento do gelo. Lá ele recebe o nome de Rio Caiara. Quando ele entra no Brasil, ele entra como nome de Rio Solimões. Quando ele se encontra com o Rio Negro, ó, Rio Negro, Rio Solimões, quando ele se encontra, ele forma aqui, ó, o Rio Amazonas, tá? E ele vai desaguar aqui, ó, numa foz em delta, aqui, perto aqui na ilha de Marajó, né, no Oceano Atlântico. O maior rio que nós temos em extensão e volume de água também. E, porém, o que acontece? Algumas construções de usinas hidrelétricas estão gerando sérios problemas para o povo, né? Abastecimento de água, de peixes, enfim. Um exemplo deles aqui no Rio Xingu, né? Eles utilizaram aí o Rio Xingu para a construção de uma usina hidrelétrica chamada usina de Belo Monte. E deu o que falar ali, porque desde 2001 ela vem sendo construída, foi finalizada ano passado, e o povo ribeirinho, os índios que se aproveitam dali de todo o potencial do rio, né, do Rio Xingu, eles foram deixados de lado, perderam suas casas para a construção de uma usina hidrelétrica, certo? Tocantins, Araguaia. Então, o norte do Brasil também pega a bacia Tocantins, do rio Tocantins e do rio Araguaia. Então, Rio Tocantins e o rio Araguaia. É a bacia Tocantins-Araguaia, que pega a região norte também. Tem suas nascentes em Goiás, tá? Tem nascentes em Goiás, que estende em direção à ilha de Marajó. Então, ela vem desde aqui de Goiás e deságua aqui na ilha de Marajó. E no Rio Tocantins, destaca-se a hidrelétrica de Tucuruí. Então, aqui no Rio Tocantins, nós temos a construção da hidrelétrica de Tucuruí. E no Rio Araguaia, a ilha do Bananal, considerada a maior ilha fluvial do mundo, tem mais de 20 mil quilômetros quadrados. Bom, enfim, é só para vocês terem mais ou menos uma noção das bacias hidrográficas. A maior destaque, bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia, e nós temos a bacia do Amapá, que pega só um pedacinho aqui em cima, né, da região norte do Brasil, tá? Mas o maior destaque mesmo ali é da bacia amazônica. Bom, vamos lá. Quadro humano, vamos falar dos aspectos humanos da região norte. Apesar de ser a maior região geoeconômica brasileira em extensão, tá, em tamanho, a região norte apresenta uma população absoluta menor que a do estado de São Paulo. Então nós temos uma área grande? Temos, mas uma população reduzida, tá? Menor que do estado de São Paulo. Sua densidade demográfica, equivalente a 3,34 habitantes por quilômetro quadrado, é extremamente baixa. Então, é lógico, né? A densidade demográfica muito baixa, é uma área gigantesca para poucas pessoas ali. O que confere à região uma característica de vazio demográfico. Então, quando nós falamos do quadro populacional, nós temos grandes vazios demográficos dentro da região norte, tá? Então, olha só, os estados mais populosos que nós temos ali, né? E os estados menos populosos. Na região norte, os estados mais populosos, o Amazonas e o Pará. E os estados menos populosos, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins, tá? E quando nós falamos da densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, olha só, as regiões onde nós temos uma baixa, né, densidade demográfica. Então, a menor densidade nós temos nessas áreas, nessas manchas, né, claras. E nós temos uma alta densidade demográfica nessas regiões em amarelo, tá bom? Desculpa, em amarelo não, pessoal. Aqui, ó, na cor é um cinza, é um meio verde, cinza, mas na verdade o destaque maior é para esse verde aqui, tá? A região com essa cor verde, onde que a densidade demográfica acaba sendo mais alta, principalmente ali nas capitais, tá? Bom, mas no geral, nós percebemos que a densidade demográfica ela se mantém em mais ou menos de 3 a 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, você tem um grande vazio demográfico, consequentemente, uma baixa densidade demográfica, tá bom? Vamos lá. Olha só que interessante que eu vou falar para vocês agora, a parte da urbanização na Amazônia e a questão industrial. Olha só. Urbanização na Amazônia, presta atenção. Ao contrário do que se imagina, a Amazônia apresenta um predomínio de população urbana. Então tem população urbana, lógico.
podemos destacar na região duas metrópoles, Belém e Manaus, tá? Lá no Pará e no Amazonas. Metrópole que surgiu e se desenvolveu em função da instalação da Zona Franca, com a criação da SUFRAMA. Olha só, Belém e Manaus, principalmente Manaus, a capital do Amazonas, ela se desenvolveu, essa urbanização, ela se manteve alta, né, na capital, por conta da criação e instalação de uma zona franca, uma zona industrial em Manaus. Então ele ficou conhecida como Zona Franca de Manaus, que é um grande polo industrial na região norte. Foi criado esse polo, essa Zona Franca lá em Manaus, principalmente para aumentar a urbanização e tentar meio que dar uma equilibrada nesses vazios demográficos, tá? A Zona Franca de Manaus compreende 3 polos econômicos: comercial, industrial e agropecuário. Porém, né, o industrial é considerado a base de sustentação da Zona Franca de Manaus. O polo industrial de Manaus possui aproximadamente 600 indústrias de alta tecnologia. Olha só, o polo industrial de Manaus, mais de 600 indústrias, né, de alta tecnologia, gerando mais de 500 mil de empregos, diretos e indiretos, principalmente nos segmentos de eletrônicos e químico. Olha só, esse é o grande selo, né, a grande marca, produzido no polo industrial de Manaus. Conheça a Amazônia. Isso aqui, ó, é o grande símbolo da Zona Franca de Manaus. Inclusive, pessoal, tem muitos produtos, inclusive na tua casa deve ter, com certeza, algum selinho, né, alguma imaginha com esse símbolo produzido em Manaus, tá? Muitas coisas que chegam para nós aqui são produzidas lá. Pode reparar, caça alguma coisa na sua casa, isso, com certeza, principalmente produto eletrônico, tá? Você tem aí esse símbolo que é produzido em Manaus. Aqui é o símbolo da SUFRAMA, né, que foi essa criação, né, da SUFRAMA que gerou essa instalação da Zona Franca. Olha que interessante isso, ó. Algumas das mais de 600 empresas do polo industrial de Manaus. Então, ó, tem mais de 600 indústrias ali que geram mais de 500 mil de emprego direto e indireto. Olha só os tipos, algumas das indústrias que estão instaladas lá na Zona Franca de Manaus. Então nós temos a Nokia, ó, principalmente eletrônico e químico. Então nós temos Nokia, P&G, Pepsi, BMW, fábricas da Honda, tá? A maioria das motos da Honda que chega para nós aqui é tudo produzido lá em Manaus. Produtos eletrônicos da LG, Yamaha, Sony, Coca-Cola, Samsung, Dafra, a Philips, Bic. A Bic, pessoal, ó, se você tem uma caixinha de lápis de cor da Faber-Castell, dá uma olhada ali pra você ver. Tem um símbolo desse aqui, com certeza. Panasonic, a Harley Davidson, Philco, Toshiba, Kodak, enfim, esses outros aqui já não conheço tanto. Então, olha só o grande polo industrial que foi construído e criado lá em Manaus. Criou-se uma Zona Franca. E olha o que aconteceu. Indústria atraiu grande quantidade de população ali, de outras regiões, de outros estados, atraído pelo trabalho. Olha o que aconteceu com a urbanização. Bombou, cresceu. Tá? Bom, enfim, vamos lá. A ocupação da Amazônia. Vamos lá. Atraído pela borracha, um grande contingente de imigrantes, em especial do Nordeste, chegou à região. Então, olha só, quando nós falamos da ocupação da região Norte, ela foi impulsionada pelo quê? Atraídos pela borracha, tá? Extraído lá da seringueira ali, você cria-se ali a borracha. O ciclo da borracha proporcionou uma ocupação efêmera do território amazônico. No auge de seu desenvolvimento, a população da região chegou a contar com 1 milhão de pessoas. Então, olha como o ciclo da borracha na região norte atraiu esses imigrantes, principalmente nordestinos. Foi de monte para ali. Mais de 1 milhão de pessoas dentro da região amazônica, atraídos principalmente pela borracha. É importante destacar que, além dos projetos como Jari, Grande Carajás, Trombetas, enfim, né, as grandes zonas francas, a Zona Franca de Manaus, enfim, das frentes pioneiras do sul do Pará e do Rondônia, e o surgimento de núcleos de mineração contribuíram de forma decisiva na ocupação
embora restrita, da região. Então, olha só, além da borracha, lógico, depois, né, você tem a criação da Zona Franca, projetos como o Grande Carajás, que é a extração de minérios, né, trombetas também na extração ali, você tem núcleos de mineração N ali na região norte, tudo isso atraiu grande contingente de população e principalmente a criação da Suframa, aí, que é a Zona Franca de Manaus, que muita gente acabou indo para aquela região por conta do trabalho. Então, tudo isso foi gerou essa ocupação na Amazônia e serviu de atrativo para essas pessoas migrarem para essas regiões aí, tá? Essa região. Então, aqui nós temos a ocupação da Amazônia, né? Olha a questão da borracha e a pecuária. Essa aqui é a ocupação da Amazônia que eu coloquei ali na apostila para vocês, tá? Mas olha só como ela foi importante principalmente para a borracha, tá? Atraído pela borracha, principalmente nordestina na região norte. Vamos lá, pecuária. A pecuária é um problema lá para a região norte, hein? Meu Deus, mas vamos lá. O grande destaque da região são os bovinos, a questão do gado. Quando falou em pecuária na região norte, o gado. As áreas de criação extensiva, o que é uma criação extensiva? Você solta o gado no pasto. Ele não recebe cuidados, ele fica pastando o dia inteiro ali, tá? Então, as áreas de criação extensiva espalham-se pela região, aproveitando-se da ocorrência de vegetação de campos e nas áreas de desmatamento da floresta. Hoje, o maior problema do desmatamento é por conta da criação de gado na Amazônia, tá? Então, o que eles fazem? Desmata, passa tratores com os correntões, né? Derruba as árvores para criar pasto, para criar gado. Tá dando muito lucro para eles isso, né? Grandes terras, planas, baixa fiscalização, incentivos fiscais, terrenos baratos, pum, levou o gado para lá. Convém lembrar que as áreas de criação extensiva ocupam importantes extensões de pastos artificiais obtidos com a remoção da floresta por meio das queimadas. Então, além das queimadas, eles passam lá os correntões que eu falei para vocês. Então é muito complicado, porque você pega uma vegetação linda, maravilhosa ali. Aí o que acontece? Eles queimam essa vegetação, gera poluição, para fazer pasto. E quando nós falamos em criação extensiva, esse gado solto, geralmente a criação extensiva ela é voltada para atender o mercado externo, com os frigoríficos, né? Então é um gado de corte, é um gado onde ele vai para o frigorífico para cortar ele inteirinho ali, né? E vender para o Brasil, exportar a carne para fora. E tudo isso quem sofre, né? A vegetação nativa, a floresta amazônica, que é atingida diretamente por conta desses pastos ali que são construídos para criar o gado, tá? O gado bufalino, que são os búfalos, predomina na ilha de Marajó, lá onde é a foz do Rio Amazonas, tá? Pois se adapta às condições rudes dos campos alagados, beleza. Há também na região a pecuária intensiva leiteira, tá? Então quando você pega e coloca o gado confinado, numa criação intensiva, é voltado para a produção leiteira. Lá o gado recebe cuidados, vacinas, ração balanceada para produzir um leite de qualidade, tá? Sobressaindo-se a região de Bragantina, lá em Belém, e proximidade de Manaus. Na década de 2010, a região norte registrou o segundo maior rebanho bovino do Brasil, sendo que o estado do Pará tem um dos 5 maiores rebanhos bovinos do Brasil. Então, o estado do Pará, você tem em 2010 aí, o segundo maior rebanho bovino do Brasil, que se destaca a criação do gado, mas, consequentemente, vem um lado negativo disso, que é o quê? O desmatamento. Olha isso, ó. 80% do desmatamento da Amazônia brasileira deve-se à pecuária. Tem noção disso? Olha só o estrago que a pecuária faz na vegetação, na região norte. Tá? Então, isso aqui é uma foto real da região norte, a criação do gado. Vamos lá. Extrativismo mineral. É muito forte também a produção mineral ali, o extrativismo mineral na região norte. A expansão dessa atividade na década de 70 em território amazônico é a causa de uma grande polêmica, não só por provocar desequilíbrio ecológico, mas também por desenvolver-se sob condições desfavoráveis ao patrimônio da nação. Os maiores expoentes desta atividade e as principais áreas de ocorrência são, então, onde nós temos um forte extrativismo mineral no Brasil, que desde a década
de 70 tem devastado ali a região, né? Porque para você extrair o minério, você precisa primeiro desmatar a área. Então, e quando você extrai o minério, você vai cavando, você causa uma cicatriz enorme na paisagem ali, tá? Então, se destaca, ó, ferro, nós temos a extração do ferro, o estanho, o ouro, o quartzo, gás natural e petróleo. Então, ó, ferro, na Serra dos Carajás, lá no Pará. Maior jazida mundial de ferro, tá no Pará, tá? Serra dos Carajás. O Vale do Rio Japatu, no Amazonas, enfim, próximo a Manaus, mas o maior destaque é a Serra dos Carajás, a extração do ferro. O estanho, lá em Rondônia, né? O ouro, na Serra Pelada, que vocês já ouviram falar, que ficou conhecida como formigueiro humano. Meu, descobriram o ouro ali na Serra Pelada, lá no Pará, bum! Os caras começaram a cavar e formaram uma cicatriz gigantesca na paisagem lá, tá? Tudo na busca da febre do ouro ali. O quartzo, que você tem ali em Tocantins, tá? Você tem uma forma... O que é o quartzo, na verdade, né? Você tem o quartzo normal, o quartzo rosa, o quartzo azul. Ele é extraído ali, mas ele não tem um valor comercial tão forte quanto o ouro e o ferro. O gás natural, aí você fala aí do extrativismo, onde você tem os recursos minerais, petróleo e o gás natural. O gás natural, embora trate-se do combustível de origem orgânica, destaca-se como jazidas na ilha de Marajó, no Pará, e no Vale do Juruá e Urucum, lá no Amazonas. Então você tem a extração do petróleo e, consequentemente, sai o gás natural. E o petróleo, né, no Vale do Rio Juruá, lá no Amazonas, e o Golfão do Amazônico no Pará. Você tem a extração do petróleo também. Então, olha só, a região norte, ela é rica em recursos. E por conta dessa ganância e esse extrativismo, a produção industrial, tudo isso vem sendo extraído e provocando um desastre na região norte. Tá bom? Bom, então aqui, ó, nós temos aqui, ó, olha só o mapa. Todas essas estrelinhas ali, ó, é a extração do ouro, tá? Então aqui nós temos os recursos minerais. Extração do ouro, nós temos o minério de ferro, ó, tá? O manganês. Aqui, ó, tudo isso aqui, pessoal, é a Serra dos Carajás, ó. Serra de Carajás, tá? Aqui em Rondônia, olha só, a casterita, nós temos o diamante também extraído ali, tá? Nós temos ouro também, enfim. E olha só como que eles fazem para extrair, pessoal, o petróleo lá da região amazônica, tá? Da região norte, quer dizer. Eles extraem a vegetação, tiram a vegetação e colocam uma torre ali de captação do extrativismo de gás e petróleo, tá? Isso aqui é uma foto real também ali, certo? Então é isso. Boa semana, espero que vocês tenham gostado. Vamos pro exercício que tem bastante coisa pra gente fazer. Pessoal, um grande abraço pra vocês, tá? Saudade!